Olá, colegas e professores. O nosso grupo, a Núbia, o Silvério e eu, Rose, ficou responsável pela apresentação do artigo 2 da série de textos escritos por Bernard Choi e Anita Pack, que trata da multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade em pesquisa, serviços, educação e políticas de saúde, texto publicado em 2007. Nesse artigo 2, são apresentados os potenciais promotores para o sucesso dessas abordagens, as barreiras encontradas no caminho desse sucesso e são propostas estratégias de aprimoramento para estimular a adoção de múltiplos esforços disciplinares. A atuação de equipes multi, inter e transdisciplinares tem sido cada vez mais incentivada na área de saúde. Embora existam evidências de melhores resultados em virtude do bom trabalho em equipe que envolva várias disciplinas, não se sabe ou não se sabia, à época da publicação desse artigo, porque o trabalho em equipe melhora os resultados. Dentre as qualidades do trabalho em equipe bem-sucedido na saúde, destacam-se a diversidade de membros da equipe, o compartilhamento de registros, a comunicação aprimorada entre membros da equipe e pacientes, a participação especializada, o consenso sobre gerenciamento e a proximidade com a coordenação. Outro argumento é de que diferenças nas características profissionais, culturais e demográficas dos membros da equipe ofereceria perspectivas variadas sobre a tomada de decisão, criatividade e melhoraria a resolução do problema. Ou seja, cada membro, com sua experiência pessoal, tem a contribuir no trabalho. Esse artigo, assim como o primeiro, é fruto de uma revisão abrangente da literatura que utilizou os termos multi, inter, transdisciplinaridade e definição como palavras-chave para a busca no Google e em textos disponíveis no Medline, considerando no Medline publicações entre 1982 e início de 2007. Os resultados são apresentados em 3 grupos: os promotores para o sucesso das abordagens, as barreiras a esse sucesso e as estratégias de aprimoramento para estimular a adoção de múltiplos esforços disciplinares. Comecemos pelos promotores, ou seja, o que é preciso fazer para realizar um bom trabalho em equipe. O primeiro deles é a boa seleção dos membros da equipe. As equipes geralmente são temporárias e devem ter a habilidade de mudar à medida que o problema muda, ou à medida que novos problemas são abordados. Existem 3 maneiras por meio das quais as equipes são formadas: pela designação formal de equipes para resolver um problema, por meio de uma ordem, uma determinação, em geral não funciona; por meio do encontro casual de colegas interessados. Aí a gente pode pensar que, no atual contexto de cada vez mais demandas para serem resolvidas em um curto espaço de tempo, nem sempre vai ser possível contar com colaborações espontâneas. E pela escolha do líder, que então encontra os membros da equipe. Usualmente é o caminho mais bem sucedido, já que essa escolha é feita por interesses em comum, por disciplinas afins, mas o cuidado que tem que ser tomado aqui é para evitar a formação das famosas panelinhas. O segundo promotor é a presença de bons líderes. Um líder, ele deve, por exemplo, perceber que são necessários vários tipos de conhecimento. Uma equipe que conte com membros de múltiplas disciplinas vai ter a tendência de olhar para fora de uma única disciplina mais facilmente, quando comparado a uma equipe formada por membros da mesma disciplina. Além disso, é esperado que o líder tenha boas habilidades interpessoais e familiaridade suficiente com as disciplinas envolvidas para poder se comunicar com os demais membros da equipe.
Uma perspectiva interdisciplinar verdadeiramente integrada exige que os participantes tenham um grande grau de maturidade e flexibilidade em relação à sua base de conhecimentos. Os membros devem reconhecer que a resposta para a pergunta requer a consulta a uma variedade de disciplinas. O comprometimento pessoal dos membros da equipe é importante para o sucesso de uma abordagem que envolva múltiplas disciplinas. Equipes bem-sucedidas geralmente têm como foco uma questão de interesse de todos os membros, o que favoreceria esse comprometimento. Para poder trabalhar em conjunto, é preciso proximidade dos membros da equipe. Através de reuniões convencionais, a possibilidade de se reunir fisicamente, o trabalho em equipe convencional, ou reuniões virtuais, o trabalho em equipe eletrônico, no modelo que a gente está fazendo hoje. Porém, reunir pessoas em grupos não garante necessariamente o desenvolvimento de um entendimento compartilhado. É preciso cuidar de outras questões. O sexto promotor é saber usar a internet e o e-mail como plataformas de suporte, em especial se a gente pensa nas situações de reuniões virtuais. Então, funcionariam como ferramentas que fazem parte de um sistema de comunicação eficaz e capaz de reunir especialistas de diferentes disciplinas e de diferentes partes do mundo para trabalharem juntos. Outro promotor são os incentivos. Para um grupo de pesquisa, pode-se considerar um incentivo o desafio de encontrar respostas para uma pergunta da pesquisa ou para as hipóteses formuladas. É fundamental o apoio institucional e mudanças no local de trabalho para incentivar e criar oportunidades para que diferentes especialistas trabalhem juntos. Isso pode incluir, por exemplo, requisitos específicos da prática de trabalho ou mudanças no sistema de avaliação de desempenho, assim como um suporte explícito da organização anfitriã. Um outro promotor é a necessidade de desenvolver um objetivo comum e uma visão compartilhada com todos os membros da equipe. Outra questão é a clareza e a rotação de papéis. As funções da equipe devem ser claramente negociadas entre os membros e a motivação é mantida alocando e alternando as funções a cada período de tempo, formando o que é chamado de matriz de papéis e responsabilidades. Fundamentalmente importante é a comunicação entre os membros da equipe, devendo ser entendida mais do que uma transferência unidirecional de informações. Através do agora nós dois sabemos, um fato que apenas um de nós sabia antes, as mentes interagem e novas ideias emergem. O último dos promotores são sugestões e comentários construtivos entre os membros da equipe, com o objetivo de fornecer constantemente retorno ou feedback sobre o desempenho dos membros da equipe. Quais seriam, então, as barreiras encontradas no caminho do sucesso das abordagens multi, inter e transdisciplinares? A primeira delas seria a seleção equivocada das disciplinas e dos membros da equipe, o que pode definir, impedir ou alterar a direção do processo de pesquisa. Em seguida, o mau funcionamento da equipe. O processo de trabalho em equipe é determinado por quais métodos são usados para a comunicação dentro da equipe, pela natureza hierárquica, pelos valores dos membros em relação ao compartilhamento de poder e pelos relacionamentos específicos que se desenvolvem dentro da equipe. A terceira barreira encontrada é a ausência de medidas adequadas para avaliar o sucesso de trabalhos interdisciplinares. Ou seja, quem estaria qualificado para avaliar trabalhos que envolvam múltiplas disciplinas? A noção de revisão por pares implica a ideia de que o trabalho é avaliado por alguém que trabalha em tópicos semelhantes. Mas e se os pares, nesse sentido, não existirem? Por isso, a maioria dos avaliadores depende sistematicamente de indicadores indiretos de qualidade ou medidas baseadas na produção, tais como o número de patentes, número de publicações, a classificação dos periódicos
onde estão sendo publicadas as pesquisas, ou ainda as agências de financiamento associadas ao trabalho de pesquisa. As medidas que abordam diretamente as dimensões subjetivas do trabalho interdisciplinar, por exemplo, poder explicativo, apelo estético e abrangência, são raras e difíceis de serem obtidas. Outra barreira bastante frequente é a ausência de orientações sobre a autoria múltipla em pesquisa nas publicações. Muitas instituições enfatizam as publicações de autor único como sua estrutura de recompensa. Isso desencorajaria os pesquisadores a enfrentar projetos que exigem uma equipe interdisciplinar e, consequentemente, autoria múltipla. Os conflitos podem surgir também por causa do que é considerado a norma na ordenação dos autores dentro de cada disciplina, uma vez que o prestígio da posição de autoria varia dentro e entre as disciplinas. Por exemplo, a primeira autoria é geralmente o status mais valorizado tanto na enfermagem quanto na psicologia. Na medicina, o último autor é muitas vezes o investigador principal ou coordenador daquele projeto e, portanto, essa posição também é altamente valorizada. Na economia, considera-se que os autores contribuíram igualmente para o artigo e, provavelmente, os nomes serão listados em ordem alfabética. Além disso, não existem tantos meios para publicar trabalhos interdisciplinares. As disciplinas diferem na taxa de aceitação de artigos em seus periódicos profissionais e no tempo médio entre a submissão e a aceitação de um estudo para publicação. A quinta barreira apresentada são os problemas de compreensão. Especialistas de diferentes disciplinas e formações costumam usar jargões e siglas diferentes e até mesmo falar idiomas diferentes. Leva tempo para que os membros da equipe aprendam outros idiomas e, em alguns casos, intermediários ou tradutores são necessários. Uma proposta para resolver esse problema seria a criação de um idioma comum, ou seja, uma linguagem compreendida pelas diferentes disciplinas envolvidas e que seria capaz de ajudar a superar esses problemas semânticos. As barreiras 6 e 7 tratam de tempo e financiamento insuficientes para o projeto. A pesquisa envolvendo múltiplas disciplinas pode exigir um prazo mais longo e, em geral, costuma exigir mais recursos financeiros. As instituições ou as restrições institucionais podem se tornar um impedimento para o trabalho em equipe de múltiplas disciplinas. Decisões sobre posse, promoção, remuneração por mérito, liberação do curso e licença sabática geralmente dependem da avaliação dos departamentos acadêmicos e dos comitês universitários sobre a produtividade dos indivíduos. Isso pode desencorajar os membros do corpo docente a se envolverem em projetos dessa natureza. Uma importante barreira são os conflitos entre as disciplinas. Em alguns casos, uma metodologia comum pode ser impossível, uma vez que as disciplinas diferem tanto nos conceitos, que são considerados fundamentais em suas análises, quanto nas perguntas que procuram responder e em seus métodos de pesquisas. Por exemplo, áreas e disciplinas diferentes podem ter uma preferência em relação ao uso de métodos qualitativos versus métodos quantitativos. Dependendo da sua experiência, os membros da equipe podem entender de maneira diferente as perguntas ou optar por responder a diferentes partes de uma pergunta. Pode surgir ainda conflitos na equipe, devido a tensões internas ou externas, questões individuais ou um problema corporativo, como ambiguidade ou sobrecarga de funções, comunicação inadequada, dilemas de liderança, escassa definição de autoridade, responsabilidades e papéis individuais. Outra questão é a falta de comunicação entre as disciplinas, o que pode impedir a realização total dos benefícios do trabalho em equipe interdisciplinar. A última das barreiras apontada é o poder desigual entre as disciplinas. Inevitavelmente, uma disciplina irá dominar e conduzir o processo de trabalho em equipe. Isso pode levar à rivalidade no grupo e acabar com o esforço de implementar uma abordagem disciplinar múltipla. Ainda, a falta de respeito por outras disciplinas, percepções e estereótipos criados podem atrapalhar o relacionamento entre disciplinas.
Os autores finalizam os resultados com essa questão: buscar ou não abordagens que envolvam múltiplas disciplinas. Segundo eles, nem todo projeto de pesquisa precisa envolver várias disciplinas. A interdisciplinaridade nem sempre é uma coisa boa e nem sempre a especialização é ruim para o avanço da ciência. Na discussão, os autores indicam que um primeiro passo no desenvolvimento de uma estratégia para o trabalho em equipe envolvendo múltiplas disciplinas é decidir se é realmente necessário. Concluindo que sim, o projeto necessita do trabalho de uma equipe, são propostas 8 estratégias para aprimoramento com base nos resultados da revisão de literatura apresentada no artigo. Essas estratégias, em inglês, formam o acrônimo Teamwork, trabalho em equipe. E os autores organizaram as estratégias de acordo com os promotores e as barreiras descritas no texto. E incluíram também os Cs do trabalho em equipe, na tentativa de indicar caminhos para o sucesso desse trabalho em equipe. A primeira estratégia, equipe, fala da seleção dos membros, da necessidade de bons líderes e maturidade e flexibilidade da equipe, evitando a seleção equivocada e o mau funcionamento dela, através de comunicação e cooperação. A estratégia entusiasmo trata do compromisso pessoal dos membros da equipe, ou comprometimento, garantindo medidas adequadas de avaliação e orientações sobre autoria múltipla e por meio da coesão. A acessibilidade fala da proximidade física ou virtual entre os membros da equipe, utilizando a internet e o e-mail como suportes, evitando problemas de compreensão através do compromisso e da colaboração. A motivação trata dos incentivos, evitar tempo e financiamento insuficientes por meio do confronto direto aos problemas. O local de trabalho refere-se ao apoio institucional e mudanças que se fizerem necessárias, evitando restrições institucionais através da coordenação de esforços. Quanto aos objetivos, ele trata do objetivo comum e da visão compartilhada entre a equipe, evitando conflitos disciplinares por meio da gestão de conflitos. A estratégia função se refere à clareza e rotação de papéis, evitando conflitos na equipe por meio da tomada de decisão consensual, cuidado e consistência. A última das estratégias, a afinidade, trata da comunicação entre os membros por meio de comentários construtivos, evitando a falta de comunicação e o poder desigual entre as disciplinas, por meio da contribuição, do suporte corporativo e da química ou bom ajuste entre os membros da equipe. Nós preparamos questões para serem discutidas com a turma, considerando que o texto apresentou os principais ingredientes para estabelecer, promover e manter a colaboração entre múltiplas disciplinas e discutiu os promotores, as barreiras e as estratégias para o trabalho em equipe. As questões que nós propusemos para discussão são as seguintes: qual a importância de todos os participantes entenderem os princípios e conceitos fundamentais de cada uma das disciplinas contribuintes? A questão 2. Os autores indicam que nem todo projeto deve ou precisa ser desenvolvido por uma equipe composta por múltiplas disciplinas. Vocês concordam? Quais exemplos podemos citar? A 3. O papel institucional é apontado pelos autores como fundamental para um trabalho em equipe bem-sucedido, mas também como uma das barreiras a esse sucesso. De que maneiras a instituição pode agir a fim de favorecer o trabalho em equipe? A questão 4. Quais as principais vantagens de se trabalhar com uma equipe multidisciplinar? E, por último, como a vaidade intelectual de cada categoria profissional influencia nas publicações. Obrigada e passamos à discussão.